Queria pedir que nós oremos mais uma vez, nesse momento que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, para que Ele fale ao nosso coração, inspire nosso coração. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela possibilidade de ouvirmos a Tua voz por meio da Sua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor inspire os nossos ouvidos, Senhor, sopre sobre nós a Tua revelação, o Teu cuidado sobre a Tua igreja, Senhor, a Tua direção, aquilo que o Senhor deseja comunicar ao Teu povo, Senhor, por meio da Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, uma profundidade, Senhor, e também a prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado aqui, domingo após domingo, Senhor, que possamos responder de forma positiva, Senhor, em crescimento, em amor, aquilo que o Senhor está construindo em nós e através de nós. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor, te pedimos, enche os nossos corações com a Tua palavra, com a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João. Nós vamos dar continuidade ao que nós falamos no primeiro domingo do mês de março, mês de Páscoa. E eu queria brevemente aqui recapitular com os irmãos aquilo que nós iniciamos e dar seguimento à proposta desse domingo, dando boas-vindas também aos irmãos que assistirão pela internet esse sermão, que o Senhor possa falar com você por meio da sua palavra. Nós vamos ler João, Evangelho de João, a partir do capítulo 13, a partir do versículo de número 18. Nós vamos ler até o versículo de número 30 e depois vamos ler o versículo de número 34. Diz assim, palavra do Senhor: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas era para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado
que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, era noite. E no versículo de número 34, diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos no primeiro domingo de março uma reflexão sobre o que a igreja faz depois da Páscoa. Uma reflexão que é importante para os nossos dias, porque nós geralmente estamos vinculados a símbolos que não significam nada no nosso dia a dia. Essa é uma preocupação que invade meu coração. Nós celebramos aqui todos os primeiros domingos do mês a Santa Ceia do Senhor. Nós vemos a igreja lotada. A igreja é mais cheia no Santa Ceia do que quando tem comida, irmão. Mas muitas vezes essa simbologia que nós praticamos aqui é apenas um ato desconectado das nossas vidas diariamente. Me parece aqui que quando Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo, para muito além do que ele faria, que seria estabelecer a ceia do Senhor, o pão e o vinho que os discípulos celebrariam por todas as eras da igreja, ele está dando um exemplo, de fato, do que significa amar. Do que significa, de fato, o amor verdadeiro. E a reflexão que eu tenho aos irmãos nessa noite, ela vai girar na segunda parte do discurso de Jesus, que está ali a partir do verso 18 que lemos, e da história que ouvimos. Mas antes, eu gostaria de recapitular algumas coisas dos irmãos dessa primeira reflexão que nós fizemos no primeiro domingo de março, onde nós falamos sobre o lava-pés e nos lembramos das atitudes que Jesus teve até então. Eu gostaria de lembrarmos especificamente das ações de Jesus e também das ações dos discípulos. E nós precisamos rememorar aqui que a coisa mais importante que nós precisamos saber é que Jesus nos amou e Ele nos ama até o fim. E que todo o amor que nós podemos amar alguém, ele não parte de nós mesmos, mas parte dessa relação que temos com Jesus e do amor que recebemos dele. Se nós não formos amados por Jesus, se nós não tivermos relação com Jesus, é impossível amar alguém. É impossível amar o próximo. E aqueles homens, meus irmãos, sabiam muito bem o que significava o mandamento mais importante. Tanto é que muitos procuraram a Jesus, pelo menos duas citações muito clássicas na Escritura. Jesus é indagado sobre como herdar o reino dos céus e a resposta sequer vinha da boca de Jesus, mas da boca daqueles a quem estavam perguntando a Jesus. Para herdar o reino dos céus é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e etc, etc. E amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Todo mundo sabia disso, irmãos. Todo judeu criado na escritura ali, na fé judaica, sabia disso, tinha que decorar isso, era uma das orações que eles faziam diariamente. Mas até aí, meus irmãos, de fazermos orações, a aplicarmos esses conceitos na nossa vida, é uma distância gigantesca. Quando Jesus entra em Jerusalém e ele reúne os seus discípulos no cenáculo para celebrar a festa da Páscoa, ele vai celebrar, e é importante que nós lembremos que é de Jesus que parte todo esse amor, meus irmãos. Nós, novamente, não somos a fonte de coisa alguma, nós somos aqueles que participam, que recebem, que transmitem, que por quem o amor traspassa e vai até o outro. Nós não somos também o fim desse amor, meus irmãos. De novo, o fim do amor é o próximo. Não somos nós, a finalidade da bênção de Deus não somos nós mesmos, mas é o próximo, é alcançar aquele que está próximo de nós.
E essa é uma reflexão importante para os nossos dias, né? Porque a pergunta que se faz é, tudo bem, eu posso amar a Deus e isso ser evidência na minha vida, mas amar o próximo como a mim mesmo, e se eu não me amar? Então eu não amo o próximo, é isso? De novo, aqui Jesus está ajustando a referência dos discípulos. E o objetivo de toda essa cena, de toda essa ação de Jesus que é tão profunda, é levar os discípulos ao versículo 34, um novo mandamento vos dou. Jesus estava estabelecendo um novo mandamento, é como se fosse esse mandamento dos judeus, aquele Shema e aquela orientação mosaica que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, e obviamente que isso indica amar o próximo como a si mesmo, mas mais do que amar o próximo como a si mesmo, é amar como Jesus nos amou. Essa é a grande dificuldade, meus irmãos. Porque muitas vezes você pode dizer, mas eu não sou referência de amor, eu não me amo direito. E aí então uma mensagem assim tão profunda, né, tão delicada, tão gostosa de ouvir. Eu posso até ouvir assim com tons de grave, né? Ame-se. Você já sorriu hoje? Você já está se amando? Não é tão bom de ouvir isso? É tão gostoso? É tão afável, né? E para isso talvez a gente arrume uma desculpa, mas como vou amar o próximo sem amar a mim mesmo? Talvez seja essa a pergunta que você esteja fazendo. Talvez dando uma desculpa, talvez também para não cumprir aquilo que o Senhor disse para você cumprir. Nós não precisamos do nosso amor próprio, irmãos, para viver. Nós precisamos do amor de Jesus. Nem o nosso amor próprio é suficiente para nos resgatar do mal, do pecado e da injustiça que veio sobre a humanidade por meio de Gênesis capítulo 3. E é isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Ele é quem nos ama até o fim. Mesmo nós mesmos não nos amaríamos até o fim, meus irmãos. Em algum momento da nossa vida, nós vamos dizer, meu Deus, que desgosto isso que eu fiz. Eu não sei se você já chegou a pensar sobre isso, mas quantas pessoas têm sofrido com depressões? Por quê? Porque colocam o amor próprio como o amor que vai salvar. Meu irmão, nem o seu amor próprio vai te salvar, mas é o amor de Jesus. Ele é o centro da mesa, não é você. Não somos nós. Jesus se levanta. E quando ele se levanta da ceia pascal judaica que ele estava celebrando com seus discípulos naquele momento, ele se levanta para lavar os pés dos discípulos, o que significa uma prefiguração do amor sacrificial que ele faria ali logo após aqueles eventos, tomando a cruz sobre ele, vencendo a morte na ressurreição no terceiro dia, como nós celebramos aqui domingo passado. Ele não só faz isso também, mas comissiona os discípulos, os seus amigos, a fazerem o mesmo. Não exatamente pegar uma bacia e ficar lavando os pés dos irmãos. Gente, eu sei que é um símbolo interessante, alguns acreditam que isso seja uma ordenança, mas eu não consigo ver isso como uma ordenança. Até porque eu já falei naquele domingo, né, que nós falamos, que nós temos tênis pé baruel, né? Lavamos o pé, os nossos pés são cheirosinhos, né? Mas de repente algum irmão não tem dinheiro para pagar a conta de água. Pegar a toalha e a bacia talvez seja pagar a conta de água do irmão. É fazer algo que de fato as pessoas precisem. Porque não adianta nada fazer alguma coisa que as pessoas não precisam. Aquele momento os discípulos estavam com os pés sujos e tomar um avental e uma bacia significava ocupar o lugar mais baixo do serviço daquela cerimônia ali. Embora isso tenha acontecido pouco antes da festa da Páscoa mesmo, né? Especificamente em datas, isso aconteceu Jesus preparando os seus discípulos para aquilo que viria, que é a sua própria morte e ressurreição. Precisamos lembrar também, meus irmãos, das atitudes dos discípulos, principalmente na figura de Pedro, né? Os discípulos queriam os melhores lugares. A ocasião em que essa história acontece, quando você lê o texto de Marcos, o texto de Lucas, você percebe que havia uma discussão entre os discípulos, quem seria aquele que
sentaria do lado de Jesus, de que lado que ele sentaria, em que no reino dos céus, quando ele chegasse no reino dele, e ele ia ter que trono, e que lugar que ele ia ter. Ou seja, os discípulos estavam preocupados com os lugares que eles ocupariam na mesa. Ou, perdão, no reino de Deus havia uma discussão. Nós sempre queremos os melhores lugares. Nós não abrimos mão dos melhores lugares, nós sempre queremos tudo para nós. Nós somos sempre o centro de todas as coisas. A gente não consegue abrir mão de nós mesmos. É uma loucura, irmãos. Mas se nós queremos amar de forma sacrificial, como Jesus amou, pegando uma toalha e uma bacia, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas. É preciso lembrar que os discípulos estavam com os pés sujos. Por quê? Porque nenhum discípulo naquela ocasião quis pegar uma toalha e lavar o pé dos outros. Por quê? Seria uma humilhação muito grande. Sendo que eles estavam buscando os melhores lugares. Como é que alguém ia pegar a toalha e lavar o pé do outro? Sendo que era o escravo mais rebaixado que fazia esse serviço. Como se não bastasse ser escravo, tinha que lavar os pés sujos daqueles homens. Eu não. Que é isso? Isso aí é coisa para outro fazer. Ninguém vai fazer. Mas quem se levanta para fazer é o próprio mestre deles. E isso choca os discípulos de uma forma potente. Nós não temos iniciativa, é uma lembrança, né? Em assumir os piores trabalhos de serviço sacrificial, irmãos. Quem tem a iniciativa é Deus. Isso precisa nos ensinar o que de fato significa o amor. Outra lembrança sobre as ações dos discípulos é que, principalmente na situação de Pedro, é que Pedro se levanta dizendo: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Imagina, o Senhor é muito importante, né? Porque não tem como, não é possível uma coisa dessa acontecer. Quer dizer, a arrogância é tamanha, né, eu estou rememorando aquela nossa reflexão, que nós queremos dizer como o mestre tem que fazer. O discípulo está querendo ensinar, é o mestre. Isso é arrogante, irmão. Parece humildade, mas é falso. É do meu jeito que você tem que fazer, Jesus. Ó, você tem que fazer assim, 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 do jeito que eu quero, do jeito que eu determinei, do jeito que eu acho que é melhor para mim. Jesus, você vai fazer do seu jeito? Não, imagina, não vou deixar você fazer do seu jeito. E então Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. E aí então uma segunda arrogância toma conta do ser possuído de eu, né? Não, Jesus, então me lava tudo, né? Lava aqui a cabeça, lava os pés, lava as pernas, lava tudo. E aí então Jesus de novo diz: você não precisa lavar tudo porque o resto está limpo. Você só precisa lavar os pés. O que indicava que a salvação que Jesus estava fazendo ali era só da salvação que ele precisava. Por quê? Porque é como se ecoasse aquela mensagem de Jesus aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E o que Jesus estava fazendo era um exemplo de serviço sacrificial. Em resumo, meus irmãos, Jesus nos ama até o fim. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele prefigura a sua obra sacrificial da cruz, tomando uma toalha e uma bacia, ocupando o lugar mais baixo de servo, e lava os pés dos discípulos e os comissiona a fazer o mesmo. Ao nos levantarmos da mesa do Senhor, da Páscoa, somos chamados pelos nossos mestres a lavarmos os pés uns dos outros. E Jesus para por aqui, porque essa é a primeira revelação desse amor. Um amor de servidão radical, profunda. Foi isso que nós falamos aquele domingo. Agora Jesus quer ensinar os seus discípulos uma segunda faceta sobre esse amor. E então ele começa a falar com os discípulos sobre aquele que os trairia, aquele que o trairia. E me parece aqui, meus irmãos, quando eu leio esse texto, me parece que o clima ficou pesado nesse momento. Quando você lê os outros evangelhos, você percebe assim uma inquietação nos discípulos. Mas será que sou eu, né? Será que sou eu? E em outros discípulos, Mateus escreve sobre isso, e ele fala sobre, João também escreve sobre isso. Mas é interessante que Jesus começa do versículo, e eu dividi esse trecho em 3 partes. A primeira parte é essa revelação desse amor. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele antecipa a questão com seus discípulos,
Mas isso me parece que tem um propósito. Dos versículos 18 ao 20, é preciso nós nos lembrarmos que ninguém estava tirando a vida de Jesus. Jesus não é pego de surpresa pela traição de Judas. Ele estava dando a sua vida. Ele gostaria de saber, gostaria que os seus discípulos soubessem que aquilo estava acontecendo para que se cumprisse a Escritura. E a pergunta, que a gente sempre faz, e é uma pergunta saudável, uma pergunta legítima, todas as perguntas são, desde que nós queiramos aprender e abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco, é que Jesus queria trazer segurança para os seus discípulos. Ninguém tira a minha vida, eu que dou. Eu não estou sendo pego de surpresa, eu já sabia que isso ia acontecer. E vamos perceber 4 coisas aqui nesse primeiro trecho. Jesus vai falar o seguinte, olha, vai acontecer aí, não todos vocês, digo de novo, não falo a respeito de todos vocês, mas alguém vai me trair. Para que se cumpra a Escritura, inclusive. E mais do que isso, para que vocês saibam que eu sou Deus, que eu estou no controle, que eu estou oferecendo a minha vida. É isso que ele estava dizendo. É ele que estava no controle, não somos nós. E ele fala isso muito fortemente, porque ele diz assim, o primeiro aspecto, ele diz assim, eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Jesus está dizendo, a consciência do amor de Jesus por aqueles que ele tinha escolhido deveria ser mais forte na convicção de que eles não estavam jogados ao léu, de que Jesus não estava morrendo porque fatalmente aconteceu um acidente no plano de Deus. Não, era necessário que Jesus passasse por aquilo. Porque estava escrito, como nós vimos no domingo passado, Salmos de número 22, quando ele diz isso na cruz, ele rememora esse salmo. Aqui também ele evoca um salmo de número 49, versículo 1. Ele fala sobre isso. Davi falando, 41:9, se eu não me engano, ele fala, olha, aquele que come do pão molhado na minha mesa me trairá. Era uma canção profética de Davi nos Salmos, e ele está evocando isso, dizendo aos discípulos, está escrito, é necessário, por quê? É porque eu escolhi vocês e eu conheço vocês. Eu sei que vocês não têm condições de levar toda a carga que está submetida a mim. E eu estou fazendo isso por vocês, a mesma mensagem central que nós ouvimos domingo passado. A segunda coisa, então, de novo, a pergunta, a resposta é por que Judas traiu Jesus? Meu irmão, a resposta mais simples seria porque estava escrito. Estava escrito, é porque a Escritura precisava ser cumprida. Jesus não foi pego de surpresa novamente. Ele já havia ensinado sobre o lavar-pés. Inclusive, meus irmãos, Judas teve os seus pés lavados por Jesus. Judas teve os seus pés lavados por Jesus. Essa primeira lição sobre o amor, ele serve a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Terceiro ponto, é para que eles confiassem quem Jesus era. E de fato, ele diz, olha, eu estou falando tudo isso, desde já digo de antemão para vocês se prepararem. Por quê? Porque eu quero que vocês saibam que ao acontecer, vocês creiam que eu sou. E aqui ele usa uma expressão, a mesma expressão que ele usa quando os guardas vão prendê-lo no jardim de Getsemane, e ele diz, quem é? Eu sou. E aí vem um vento, uma presença, derruba todo mundo. Ele estava usando o mesmo verbo que significa eu sou Deus. E esse é o objetivo do livro de João, como nós falamos na primeira mensagem, é revelar Jesus como Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender sobre essa segunda parte do amor, que nós não estamos vivendo uma vida desconectada com a soberania de Deus. Nós não estamos à mercê dos nossos acasos, da nossa infutilidade, das nossas escolhas mal feitas.
Nós estamos vivendo a realidade da soberania de Jesus. Jesus está no controle da situação. E eu não estou falando isso como um jargão cristão. Eu estou dizendo isso, meu irmão, para que você creia que Jesus, Ele é o nosso Deus. E que Ele não foi pego de surpresa. E a última coisa ele revela no versículo 20, é que a obra ainda estava em processo. Era assim que Jesus gostaria que os seus discípulos fossem reconhecidos e conhecidos por esse tipo de amor sacrificial. Ele está dizendo de novo, aqui no versículo 20, queria que você lesse comigo. Em verdade lhe digo, quem recebe aquele quem eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, como a obra estava em processo, ele queria dizer aos discípulos, olha, é o seguinte, eu vou falar agora a segunda parte desse amor. Como é que a gente tem que amar? Primeiro, pegue uma toalha e uma bacia, pratiquem isso entre vocês. Eu conheço cada um de vocês. Meu irmão, por que eu estou falando tudo isso? Jesus conhece quem Ele escolhe. Não dá para esconder as coisas de Jesus. Você acha que você pode viver uma vida secreta durante a semana, mas Ele está vendo você, Ele está com você, Ele está observando os seus passos. Você é amado e escolhido de Deus, portanto Ele está olhando você. Cada erro que você comete, Ele está ali presencialmente, por meio do seu Espírito. Ele não é pego de surpresa com o nosso pecado, meu irmão. Porque nunca ninguém peca da noite para o dia. O pecado é premeditado, ele é gerado, ele é cultivado. O que eu quero dizer, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor Daniel? Tem a ver que Ele está olhando para você. Ele sabe quem nós somos, irmãos. E a outra resposta do que por que Judas traiu Jesus é porque nós não temos outra opção, irmãos. Depois de Gênesis 3 é só condenação e morte e traição. É isso que nós conseguimos oferecer a Deus. Não há nada de bom em nós mesmos sem que Ele tenha sido em nossas vidas e nos tirado do reino das trevas e nos colocado no reino da luz. Como nós lemos em Efésios, nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Não havia outra opção. A opção de nós nos levantarmos da mesa, possuídos por essa realidade de Gênesis 3 do pecado, é sairmos daquele lugar e trairmos ao Senhor Jesus. Mas mais do que isso, o segundo trecho, e aí a pergunta que a gente quer responder com esse texto é: o que a igreja faz após a Páscoa? Ela se levanta como Jesus para viver em amor e lavar os pés uns dos outros. A igreja, a família de Deus, o santuário de Deus, a nova humanidade da paz, é chamada para imitar o seu Salvador, Mestre e Rei, vivendo em amor e levando a salvação em amor a um mundo perdido e caído. E em João capítulo 34 ele encerra os ensinamentos, ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, não com base no amor que vocês têm de vocês próprios, mas diz o Senhor, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. É isso que a igreja faz depois da Páscoa. Ela se levanta para lavar os pés uns dos outros, ela se levanta para amar sacrificialmente e para amar os traidores, dos quais nós éramos também. E é isso que o Senhor vai ensinar a partir do versículo 21. E eu vou dizer para vocês que esse trecho arrebentou meu coração quando eu li e fui perceber algumas questões. É muito interessante que pensar e entender que aquela festa, por mais que estava acontecendo antes especificamente da Páscoa, havia uma cerimônia preparada, porque o verbo inclinados à mesa indica que eles estavam de fato numa posição festiva naquela mesa de Páscoa, naquela mesa provavelmente em U, que eles estavam então deitados com os pés para trás, apoiados assim no cotovelo e comendo com uma das mãos. Imagina uma mesa baixa
Então eles assim deitados, com os pés para trás, todos eles posicionados, geralmente no centro dessa mesa ficava um convidado especial, ou na verdade o anfitrião, e aqueles que sentavam mais próximos do anfitrião tinham ali posições, vamos supor, da etiqueta judaica, com mais importantes. Quanto mais próximo do anfitrião, mais importante. Então, é visto nesse texto de 21 a 30 que João estava de um lado e Judas do outro. Eu li uma frase de Spurgeon que ele falava: de um lado estava o discípulo amado e do outro o demônio, aquele que o trairia. E é muito interessante que, embora Jesus quisesse que eles reconhecessem que ele era Deus, João faz uma narrativa muito interessante que também demonstra que Jesus se angustiou e se perturbou em seu espírito naquele momento. Que embora ele soubesse que Judas trairia e que não havia outra opção para Judas, Jesus se angustia, ele se perturba diante daquele momento. A traição de Judas perturbou Jesus. Embora ele fosse Deus, ele não queria que as pessoas o vissem como alguém insensível ou emocionalmente desconectado dos eventos acerca da sua paixão. Embora ele soubesse que ele precisaria passar por tudo aquilo, Jesus foi aberto com seus sentimentos. E o fato de Judas ter traído Jesus perturbou o coração dele. O Deus encarnado foi perturbado por algo. Embora ele fosse o soberano de toda a criação, aquele pelo qual todas as coisas que vieram a existir estavam existindo, ele fica perturbado pelo bem de Judas. E aqui ele começa a nos dar uma segunda lição desse amor sacrificial. Que esse amor não é só para aqueles que estão próximos a Ele e aqueles que os amam, mas que esse amor deve ser vivido de forma radicalmente, principalmente para aqueles que os traem. E o que fazemos com os traidores muitas vezes, meus irmãos? Nós falamos mal. Nós criticamos, nós ridicularizamos, nós afastamos. Mas nós deveríamos ser uma igreja de Jesus, capazes de lidar com a traição. Embora Jesus fosse perturbado por aquele momento, Jesus ilustra controle daquela situação. Ele não quer que nós pensemos nele como indiferente aos eventos pelos quais ele está passando, mas ele também demonstra controle. E então revela aos seus discípulos ali novamente: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos, isso muito provavelmente publicamente, os discípulos olharam uns para os outros e disseram: será que ele está falando de uma forma genérica, né? Será que ele está falando assim que nós vamos desobedecê-lo em algum momento? Talvez passou isso pela cabeça dos discípulos, mas não, ele torna público essa questão, trazendo, mesmo perturbado em espírito, ele volta ao controle da situação. O que nós precisamos é amar, assim como Jesus amou Judas. E essa é a segunda parte, a maneira que Jesus ama Judas aqui, é a maneira que ele nos ama. De um tempo para cá, quando eu entendi que eu era a figura desse Judas que traiu Jesus por algumas moedas, e que Jesus insistiu, mesmo sabendo que tudo aquilo que aconteceria deveria acontecer mesmo, ele não se mostra insensível, ele se mostra sensível, dando chances e chances. É muito lindo o que acontece aqui em relação a esse amor de Jesus com Judas, embora isso não adiantou muito.
Sabe por quê, irmãos? Eu estava comentando hoje no trilho de Efésios. Porque a força do caos é tão profunda em nossos corações, que mesmo nós sendo pastoreados pelo melhor pastor, Jesus, estando na melhor igreja, o cenáculo, o nosso coração é fortemente corruptível por qualquer coisa muito pequena. Adão teve o melhor pastor e estava na melhor igreja. Eu disse isso no trilho hoje. Deus, na viração do dia, era o pregador de Adão. O próprio Deus ensinando Adão todos os dias. A igreja era o jardim do Éden. A perfeição, não tinha boleto para pagar, irmão. Imagina como é que não era. E isso não foi suficiente para que por meio de uma meia-verdade o coração de Adão e Eva fossem corrompidos de uma vez por todas e corrompesse toda a humanidade. Nós somos os traidores aqui, meus irmãos. O nosso coração é plenamente inclinado à maldade. Mesmo assim, Jesus se perturba com as nossas traições. Porque Ele não está indiferente ao seu sofrimento e à sua dor, meu irmão. Ele se perturba quando você o trai. A palavra do Senhor nos diz que quando pecamos, nós levamos Jesus ao vitupério todas as vezes. Mesmo que desde a eternidade a salvação de Jesus tenha sido definitiva para perdoar os pecados e salvar a humanidade desde então, toda vez que nós cometemos pecado, é como se nós estivéssemos crucificando o Filho de Deus novamente. É isso que o Hebreus vai nos ensinar. É como se naquele momento em que desagradamos ao Senhor, que cometemos pecado contra Ele, que ofendemos a sua glória, nós estamos pendurando Jesus no madeiro. Nós estamos traindo Jesus por moedas de prata. Nós somos esses aqui, como Judas. E nessa situação, o contraste disso é que João, referindo-se a si mesmo novamente como discípulo, aquele a quem ele ama, e ele faz isso, João faz isso repetidas vezes aqui no livro de João. Por quê, irmãos? Nós já ouvimos alguma coisa sobre isso aqui, o pastor Juliano já nos falou sobre essa afirmação, né? Eu não queria me aprofundar nisso, mas João faz isso em 4 momentos no livro. Primeiro, essa é a primeira vez que ele faz isso, na Câmara Superior. Depois ele vai falar na crucificação. Depois ele vai fazer mais uma menção no sepulcro vazio. E depois com Jesus ressuscitado no Mar da Galileia. Parece quase que pedagógico, irmãos, para a gente perceber que Jesus nos ama no cenáculo, Jesus nos ama na cruz, Jesus nos ama no sepulcro, Jesus nos ama depois de ressurreto. Quer dizer, o amor de Jesus sobre nós é uma constante, imutável. Sobre os seus discípulos, sobre aqueles a quem ele escolhia, aquele que ele tinha escolhido. E é interessante que João muito provavelmente estava numa posição, eles dizem que à direita, né, porque ele conseguiu reclinar o pescoço no peito de Jesus, e nesse momento em que os discípulos estavam ali, o próprio Pedro faz um sinal para João, né, como quem diz, pergunta aí, você está aí do lado, né, quem que é, né? E Jesus não diz assim, gente, é o seguinte, é Judas aqui, Judas, vai lá, e ele pega e expõe Judas, mas ele fala ao discípulo mais amado, aquele que está próximo. Mas me parece aqui nesse texto que João não entende muito bem o que está acontecendo ali. Estavam todos muito preocupados, porque João não tem reação após a afirmação de Jesus. Ele não levanta e diz, para Judas, não faz isso. Eu sei que isso não ia adiantar, mas me parece que aqui João não entendeu direito o que estava acontecendo. Ele estava mais preocupado de estar mais próximo de Jesus, talvez.
e perceber que tudo aquilo que estava acontecendo era por ele. Mas é interessante, né? Sabemos que deve... Essa é uma frase de Spurgeon. Ele diz assim: sabemos que deve ter sido João por muitas razões, né? Essa pessoa, né? Obviamente que ele diz aquele a quem ele ama, né? Contudo, ele ainda não diz isso. Ele esconde João atrás do amor de Jesus. Ele não revela de fato que é ele mesmo, mas ele diz: eu sou amado. É isso que definia a característica de João. E aí Spurgeon vai dizer: o que prova que João glorificou-se ou gloriou-se no amor de Cristo, mas não exibia isso de uma forma egoística, ou egoisticamente, vamos dizer assim. É uma citação do Spurgeon. Outra citação que ele diz sobre esse versículo, que é interessante, é: um discípulo se sentava de cada lado de Jesus. Um deles era João, o divino, e o outro era Judas, o diabo, que eu já falei aqui, né? Um deles era o vidente do Apocalipse, e o outro era o filho da perdição. O curioso aqui, como eu disse, né, aos irmãos, é que nessa inclinação de cotovelo, né, eles assim, baixinho, Jesus parece não expor isso para todos os discípulos sobre Judas. Ele revela dizendo: olha, aquele que comer o pão molhado no prato. E alguns acham que esse era uma citação da ceia do Senhor, como se ele estivesse falando isso sobre o vinho e o pão. Mas não me parece concordar com os outros evangelhos que Judas tenha participado da ceia do Senhor. Esse é um detalhe importante aqui. Mas que isso tenha acontecido durante a celebração da Páscoa judaica, enquanto eles estavam nesse processo. E o pão molhado no prato era um pão, não sei vocês, né, mas eu gosto de molhar o pão no molho do frango, no molho do macarrão, alguma coisa desse tipo. Uma refeição normal, pegou o pão, molhou na carne e deu. Esse ato de molhar o pão no prato e dar ao convidado era um ato de extrema honraria. E muito provavelmente Judas estava à esquerda, para complementar essa honraria ainda maior. O lugar de honra era à esquerda, portanto, um pouco atrás da pessoa principal. O segundo lugar era à sua direita. O convidado de lá teria a sua cabeça no peito do anfitrião. Então, por isso que me parece que João estava à direita de Jesus, porque ele podia virar com a cabeça para trás e Jesus podia cochichar no ouvido dele alguma mensagem. E Judas à esquerda, por isso Jesus pôde molhar o pão no prato e entregar para ele, como um sinal de honra. Sabe o que isso me lembra? Salmos 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E como é que a gente interpreta esse texto? Os meus inimigos vão ver, né? Cassiano e Natora, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, hoje vai você ver na bênção. Não é Cassiano, né? Não sei o que, acho que é, né? Vai te ver na bênção e vai se arrepender. É uma mesa aqui, ó, inimigo. Aqui, ó, inimigo. Está aqui. Me parece que Jesus, ao fazer esse ato diante de Judas, ele está estabelecendo uma nova interpretação desse texto. Que muito provavelmente o judeu tinha essa interpretação. Mas ele estava dizendo: eu ponho uma mesa para que os meus inimigos comam comigo. Eu vou dar de comer e colocar o meu inimigo num lugar de honra. Duvido, irmãos. Mas é esse o ensinamento do amor de Jesus. Anulação completa de quem nós somos, irmãos. Certeza absoluta do plano de Deus sobre as nossas vidas. Convicção da vocação. Qual era a convicção da vocação em que Jesus estava revelando aqui? Ao dar um pedaço de pão molhado, uma honra especial. É como se fosse um brinde em um jantar do Ocidente. Brinde por essa pessoa. Vamos levantar as taças e vamos brindar. Era um pão molhado no prato. Quando Jesus oferece essa honraria especial, assim como era costume de um anfitrião oferecer a um convidado de honra, ele marca com amor divino essa situação, que sempre busca vencer o mal com o bem. Não é o mal com o mal, mas o mal com o bem.
E a pergunta é: como amamos os traidores, os nossos traidores? Como nós tratamos aqueles que nos maltratam? Nós falamos mal, nós crucificamos, nós isolamos. E o que Jesus está fazendo é mostrando uma faceta de um amor que somente Deus pode fazer com que façamos, irmãos. A nossa natureza não é capaz de amar um traidor dessa forma, mas Deus, na sua infinita graça e amor, amou a cada um de nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Essa é a faceta do amor divino. Às vezes nós imaginamos que as pessoas estão contra nós, quando elas não estão, quando elas não estão isso, ou nos deixam desconfiados ou desagradáveis, com medo. Jesus sabia que Judas estava contra ele, e ainda assim, o seu amor e bondade pareciam tornar-se ainda maiores em vez de menores. Meu irmão, como eu estou nesse lugar? Você não devia se perceber distante do amor de Jesus quando você peca, mas mais próximo ainda, disposto a voltar. É como se Jesus estivesse dando mais chances a Judas, mas ele estava tão possuído de determinação que nada poderia desviar Judas da sua traição. É interessante que Jesus, ele fala para João fica meio perdido, e depois então ele entrega o pedaço molhado para Judas, filho de Simão Iscariotes, e depois, no versículo 27, que Judas recebeu o pedaço, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse isso, mas ele diz a Judas, porque no versículo 25 ele diz: então aquele discípulo reclinando, ele revela para João, então pegou um pedaço de pão e tendo molhado, deu a Judas. É como se Jesus queria que Jesus soubesse que ele sabia que ele o trairia. E mesmo sabendo, continuou amando Judas. Mas isso não foi suficiente para fazer com que Satanás entrasse nele e concluísse, porque no versículo 2 do mesmo capítulo, ele diz: durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas. Nesse momento, Judas já estava com uma influência maligna. E durante toda a cerimônia, ele lavou os pés de Judas, mas parece que cada ato de serviço que Jesus fazia, cada ato de humilhação que Jesus fazia, era mais uma certeza de que Judas precisava trair Jesus, porque Jesus não seria o Messias que Judas estava esperando. E parece assim com as nossas vidas, parece que quanto mais Jesus vem nas nossas vidas e fala coisas ao nosso coração, parece que nós nos distanciamos ainda mais. Por quê? Porque parece algo tão maluco que Jesus está pedindo para nós. Por quê? Porque nós estamos tão obstinados em fazer as coisas do nosso jeito. Nós estamos tão obstinados em nós mesmos, nós estamos tão centrados em nós mesmos, que nós não conseguimos admitir que o que Jesus está ensinando aqui aos discípulos é descentralizado de nós mesmos. Isso promoveu uma cegueira. E ao aceitar o pão molhado, Judas se mostra completamente impenetrável pelo amor. E a partir daquele momento ele é totalmente ferramenta de Satanás. Em Mateus capítulo 26, 25, ele nos conta que Jesus disse que um deles o trairia, né? João 21, e todos perguntaram: sou eu? Mateus, sou eu? Quando Judas, sentado bem ao lado de Jesus, perguntou isso, em Mateus 26, 25, Jesus disse a ele em particular: sim, é você. Ele poderia ter exposto Judas ali, mas ele não o fez. É muito interessante isso, né?
Eu fico os irmãos com... Eu não sei se os irmãos às vezes têm medo dos profetas, né? Você está orando, vem aquele profeta na sua direção, você já começa a confessar os pecados, né? Senhor, me perdoa disso, daquilo outro. Porque a gente não tem medo de pecar contra Deus, a gente tem medo da exposição. É ou não é? Jesus não faz isso com Judas. Ele não expõe. Ele dá oportunidades para que o amor penetre. Mas a nossa obstinação é tão grande, irmãos. A nossa distância do amor é tão grande. Que o ponto é, Judas sabia que Jesus sabia. E mesmo assim fez. Apenas o fato de Jesus saber não foi necessário para parar Judas da sua obstinação. Mas quando o profeta vem expor, a gente tem medo e começa a confessar. Porque temos medo da exposição. Meus irmãos, nós tínhamos que chorar os nossos pecados apenas pelo fato de Jesus saber que estamos traindo a sua presença e a sua santidade. O amor não foi eficiente na vida de Judas. Um teólogo de McLaren diz assim: 2 coisas então apelaram para ele naquele momento. Uma, a convicção de que fora descoberto, e a outra, a garantia maravilhosa de que ele ainda era amado, pois o presente do pedaço foi um símbolo de amizade. Ele fechou seu coração contra ambos, e quando fechou seu coração contra Cristo, ele o abriu para o diabo. Eu sempre costumo dizer isso. As pessoas falam, não, com Jesus, mais ou menos, eu sou mais ou menos da igreja, mais ou menos de Jesus. Irmão, não tem mais ou menos de Jesus. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você está com Jesus ou você está contra Ele. É esse o processo. Não há possibilidade, meus irmãos, de nós levarmos uma vida mais ou menos diante de Jesus. Não há possibilidade de vez em quando reagirmos ao seu amor. De vez em quando respondermos à sua grandeza, à grandeza do seu amor. Não existe. Com o gosto do pão molhado que mostrou o amor e o favor de Jesus ainda na sua boca, Judas deixou seus companheiros, discípulos, deixou seu mestre e saiu, como bem diz o narrador, era noite. Talvez os eventos mais cedo na ceia fizeram Judas decidir que ele de fato não queria mais nada com o Messias lavador de pés, com o Messias que realizava um ato tão humilde. A visão que nós temos de Jesus vai determinar quem nós somos nessa história. Quando nós nos abrimos para o seu amor, somos o divino João, reclinado com seu peito, com sua cabeça no peito do Mestre. Quando nos fechamos ao amor, decidimos caminhar a trilha de Judas pela noite escura. O ato dele, no entanto, foi mais do que um ato de traição acidental. Ele se vendeu ao poder do mal. E quantos de nós estamos nos levantando da mesa do Senhor? A ceia que depois ele instituiria, segundo alguns estudiosos dizem, que depois disso, Jesus então diz aos discípulos e diz o seguinte, ele fala o seguinte: este é o meu corpo, que é partido por vós, este é o cálice, o sangue da nova aliança. Quantos de nós estamos sentando nessa mesa, nos levantando, como filhos da perdição, não como filhos do amor? Traímos Jesus da porta para fora da igreja. Levamos uma vida dupla. Achamos que podemos servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Hoje é o dia de você decidir quem você quer servir, meu irmão. Se é o Jesus lavador de pés e amante de traidores, ou se é a você mesmo e os seus lindos ideais. Não dá para servir aos dois ao mesmo tempo.
A ceia do Senhor é um momento de decisão. A mesa do Senhor é um momento de reflexão, para que nós levantemos com essa posição tomada. Ou seremos como discípulo amado, aquele a quem Jesus ama, ou seremos como Judas, aquele que é filho da perdição, aberto às transgressões do nosso coração. Por isso eu digo, cuide do seu coração. Judas nos mostra que o homem caído precisa mais do que um exemplo e ainda mais do que um bom ensino. Judas tinha o melhor exemplo e o maior mestre e ainda assim estava perdido em seus corações, em seu coração. Nós precisamos render totalmente a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós precisamos segui-lo de forma autêntica e intensa. E aí, concluindo esse assunto, ele termina dizendo aos discípulos, e agora ele muda a referência. Ele diz, vocês viram como eu amei vocês? Lavador de pés e amante de traidor. E aí ele diz, vocês não vão amar os outros ou uns aos outros como vocês se amam. Vocês vão amar uns aos outros como eu amei vocês. E eu invadi aqui a terceira parte, né, desse fechamento. Como eu disse no início, eles estavam acostumados a amar a Deus e ao próximo como a ti mesmos. E muitos de nós estamos também acostumados. Mas aqui Jesus nos apresenta um novo patamar. Amarmos como Jesus havia os amado. E o mandamento é este. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E o que está dentro de como eu os amei? Põe uma bacia na sua frente, uma toalha nos seus ombros. Pegue um pedaço de pão, molhe no prato, coloque os seus inimigos sentados à sua esquerda, dê a eles a honraria máxima. É assim que Jesus está dizendo para que nós nos amemos. Quer dizer, a traição de alguém aqui é digna do amor de Jesus. Todas as vezes que eu vou tomar a ceia do Senhor, eu molho um pedacinho do pão no suco. Eu não tenho um prato com carne. Mas eu quero me lembrar que o traidor sou eu. Eu quero me lembrar que eu preciso cuidar do meu coração, porque a perdição está na minha frente. Eu quero me lembrar que Jesus está me colocando num lugar de honra nessa mesa. Eu quero me lembrar que Ele está me dando oportunidades, está me chamando de volta. Todas as vezes que eu sento nessa mesa, Ele está dizendo, você tem uma nova chance. E não há outra forma de aplicarmos isso, a não sermos sentando à mesa do Cordeiro, a mesa de Jesus, como nós vamos celebrar agora. Orando, sondando os nossos corações, assumindo as nossas traições, confessando a Ele, confessando aos irmãos, tendo mais preocupação com a exposição do nosso erro diante de Jesus do que diante das pessoas. Recebendo o pão molhado no prato e reclinando a cabeça no peito do nosso Senhor. Esse é o convite para você nessa noite. O convite para você nessa noite é sentar à esquerda de Jesus, receber o pão molhado no prato, mas reclinar a sua cabeça, não se levantar e trair o Senhor. Reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e receber o seu amor. Aceitar que você é pecador e que você precisa da sua salvação, da salvação de Jesus. Jesus não veio para os fortes, Ele não veio para os bons, Ele não veio para aqueles que são, Ele veio para os doentes, Ele veio para os humildes, Ele veio para aqueles que não são, que reconhecem que precisam de um Salvador. Ao sentarmos na mesa do Senhor nessa noite, meus irmãos, a minha convocação a vocês, a nós como igreja, é sentarmos na mesa como traidores e nos levantarmos como discípulos amados.
Não é levantarmos daqui e levarmos uma vida dupla. Está na hora de você alinhar o seu coração a Jesus. Está na hora de você decidir quem você vai servir. Não dá para levar uma vida dupla e achar que isso é normal. E achar que você está indo para o mundo vindouro, que você está indo entre os salvos e entre os escolhidos de Deus. Não dá para viver uma vida de pecados e achar que nós estamos sendo levados a um lugar de amor. É preciso nos posicionarmos profundamente, reconhecermos que somos nós, irmãos, os traidores. O nosso coração anseia por trair ao Senhor, porque muitas vezes Jesus não é o Messias que esperamos, não é o solucionador dos nossos problemas. Ele talvez não curou, talvez não salvou alguém que você esperava que Ele salvasse, que Ele fizesse. Por quê? Porque Ele não é um Deus particular seu. Toda a vontade dEle é de amor, mas Ele não é obrigado a fazer a sua vontade, irmão. Eu queria que você se aproximasse da mesa do Senhor hoje, reconhecendo que nós podemos ser esses que não estamos prontos a trair ao Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar. Ao mesmo tempo que vamos nos preparando para a ceia do Senhor. Queria que você orasse ao Senhor. É um momento de contrição. É um momento de orarmos pelos nossos pecados, no sentido de confessarmos ao Senhor as nossas traições. Nós podemos ir na maior igreja, na melhor igreja, temos os melhores ensinos. E mesmo assim, continuarmos obstinados em nossa forma de pensar e de viver. Centrada em nós mesmos. E a mensagem para nós nessa noite, meus irmãos, é um convite para reclinarmos a nossa cabeça no peito de Jesus, assim como aquele discípulo amado, e recebermos do Teu amor, e nos levantarmos da mesa, para amar como Jesus nos amou. Senhor, nós, nesse momento, nos preparamos para a ceia do Senhor. Oramos por esses elementos preparados aqui pelos irmãos. Oramos para que o pão e o suco sejam agora, Senhor, os símbolos, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue em nossas vidas. Senhor, sim, nós somos os traidores. Judas explica perfeitamente quem nós éramos, Senhor. E muitas vezes quem nós somos diante de Ti, Senhor, no nosso relacionamento. Trocamos o Senhor por pequenas moedas, Senhor. Estamos tão cheios da perdição de Gênesis 3, Senhor, que mal conseguimos perceber o Teu amor no lava-pés e nos lugares de honra que o Senhor nos coloca. O Senhor é tão bondoso para conosco, Senhor. E o que fazemos? Levantamos as nossas vozes e reclamamos, Senhor. Não estamos contentes com o fôlego de vida que recebemos todas as manhãs. Abrimos os nossos olhos, levantamos da cama e não somos gratos porque o Senhor nos encheu de vida mais uma vez, nos deu novas oportunidades. Mas muitas vezes levantamos murmurando, reclamando, Senhor, pela dádiva da vida que o Senhor nos deu. Traímos ao Senhor quando nós abandonamos o tempo da Sua palavra, da oração, e nos focamos mais no entretenimento do que em estar contigo, Senhor. Traímos ao Senhor quando achamos que os nossos pecados são mais poderosos do que a Sua obra na cruz. Oramos e dizemos, não vou participar da ceia, Senhor, porque
Afinal de contas, o meu pecado é muito maior do que a tua salvação. Traímos ao Senhor quando pensamos assim, Senhor. Senhor, nessa noite especificamente nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Um amor sacrificial, lava-pés, Senhor, e um amor que ama os traidores, que se perturba pelo nosso pecado e pela nossa traição, que nos coloca em posição de honra, Senhor, mesmo quando o nosso coração está inclinado a traí-lo. Só Deus pode nos amar assim. Só Deus pode amar alguém tão pecador, Senhor, como nós. Que o Senhor nos leve, Senhor, a este espírito de reconhecimento, de que o pão molhado no prato deveria ser nosso. E nos permita participar da sua ceia santa, Senhor. Judas se levantou daquele lugar. O Senhor disse: o que você tem para fazer, faze depressa, porque a angústia devia estar muito grande. Acaba logo com isso. Porque o Senhor se importa com o seu povo. O Senhor sente os pecados do seu povo. Senhor, dá-nos uma consciência, Senhor, de que o Senhor está nos vendo e conhece a quem o Senhor escolheu nessa noite. Ao tomarmos da ceia santa do Senhor, a que esses elementos representam, o Senhor nos leve a esta consciência profunda de que o Senhor está nos chamando para uma nova vida, Senhor. Uma vida de amor profundo, de cabeças reclinadas no teu peito, Senhor. Portanto, aquele que se sente culpado hoje, que é batizado, está comprometido com o Senhor, aqueles que já andam com o Senhor, que já declararam a sua fé e a sua salvação em Jesus, são convidados a esta mesa santa. Pai, nos ajude, Senhor, para a glória do teu nome santo nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo orientou a sua igreja na mesma noite, aquilo que ele havia recebido do Senhor. Na mesma noite que o Senhor foi traído, ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. No mesmo momento ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. De novo, você e eu somos os Judas que vamos participar disso, meus irmãos, porque nós vamos aceitar o amor de Jesus. Mas a ceia é um momento de consciência muito profunda do corpo da igreja. Todo aquele que é batizado, que se manifestou pelo batismo, pode participar da ceia. Por quê? Porque é um momento de discernimento do corpo de Cristo. Mas eu não sou batizado ainda, mas eu já tenho fé, acredito na salvação, já confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Para você participar dessa mesa, você precisa se comprometer com o batismo, porque o batismo é o sinal dessa aliança. Assim como era a circuncisão para o povo de Israel, para o Novo Testamento é o batismo, o sinal visível do compromisso dessa aliança. E essa mesa é uma mesa de compromisso, perceberam? Aqueles que se levantam e desprezam o amor de Deus e saem na noite, na escuridão, não participam desse lugar. Esse lugar é para aqueles que permanecem reclinando as suas cabeças no Senhor, reconhecem a sua limitação, o seu pecado, os seus pés sujos, e se abrem para uma nova vida de amor e ensinamento do Mestre. Não é uma rejeição, é apenas uma consciência, uma proteção que nós estamos dando para orientar você, para que você não tome a ceia de forma indigna. Mas você pode dizer: mas eu sou tão pecador, eu sou tão indigno. Se você é batizado e você faz parte dessa igreja ou de outra igreja de Jesus,
O seu pecado não é maior do que a mesa do Senhor. O seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus, do que o sangue de Jesus. Portanto, a Bíblia nos orienta a confessar o nosso pecado e tomar da ceia. Eu queria estimular você a fazer isso hoje. Se você está nessa situação, eu queria estimular você a deixar, confessar o seu pecado, o seu erro, e tomar da ceia como um sinal de reconciliação com o Senhor Jesus. Porque o seu pecado e o meu pecado não são maiores do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Eu queria convidar então a igreja a vir e se apropriar dos elementos enquanto cantamos em nome de Jesus.